Você já parou para pensar que os maiores segredos da prosperidade estão escondidos dentro do livro mais lido e menos compreendido do mundo? A Bíblia não é apenas um manual espiritual, ela é um verdadeiro código de riqueza, inteligência e domínio mental. Mas esse código foi camuflado, espiritualizado demais e esquecido por quem não sabe ler nas entrelinhas. Napoleon Hill, o autor do icônico Pense e Enriqueça, descobriu algo que poucos ousaram tocar. Ele ligava os princípios mentais do sucesso com versículos bíblicos. Sim, ele usava a Bíblia como base para seus ensinamentos sobre riqueza, fé, propósito e realização pessoal. Mas por que ninguém fala sobre isso? Porque o sistema quer que você siga a Bíblia como reza, não como revelação. A verdade é que enquanto você foi ensinado a orar pedindo, os ricos aprenderam a orar criando. Hill entendeu que fé na Bíblia é mais do que esperança. É um estado vibracional de certeza criativa. E isso muda tudo. A maioria das pessoas lê, pedi e dar-se-vos-á, e pensa que é sobre súplica, mas Hill interpretava como um comando para mentalizar, agir e conquistar. A Bíblia diz, assim como imagina em sua alma, assim ele é. E Hill traduziu isso em tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Coincidência? Não. É um código. Esse vídeo vai te mostrar os versículos bíblicos que Napoleon Hill usava como base, o significado oculto por trás deles e como aplicar de forma prática para mudar sua realidade financeira. Prepare-se para explodir sua mente e desbloquear o poder de criação que já está em você, mas que foi adormecido por interpretações rasas e distorcidas há séculos. Você não vai ouvir isso em igrejas, nem em cursos de coaching, porque esse segredo atravessa a religião e toca o poder divino que habita em cada ser humano que ousa pensar com liberdade. Hill entendeu isso, e agora é sua vez. O que você está prestes a ouvir pode te libertar do sistema, da escassez, da dependência e da limitação mental. Mas só se você estiver disposto a encarar a verdade com coragem. Porque quando a Bíblia diz que a verdade vos libertará, ela está falando também de prosperidade. Pegue papel, caneta e alma aberta. Vamos decodificar os versículos que foram escondidos por séculos e que podem transformar a sua vida agora. O poder da fé consciente. Hebreus 11, 1 e o segredo de Hill. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse é um dos versículos mais usados por Napoleon Hill em suas palestras e escritos. E não é à toa. Ele enxergava ali o motor da realização. Para Hill, a fé não era uma emoção religiosa, mas uma frequência mental. Quando você visualiza com clareza um objetivo, sente sua realização como certa e age com base nessa convicção, você entra em estado de fé criativa. Exatamente o que a Bíblia diz. Fundamento do que se espera, ou seja, uma base real. A maioria vive pedindo a Deus, mas sem fé. E sem fé, como a própria Bíblia afirma, é impossível agradar a Deus. Hill traduz isso em ação prática. É impossível conquistar algo grande sem fé, e a fé precisa ser treinada, cultivada, fortalecida como um músculo. Você acredita mesmo que vai enriquecer? Ou só espera que algo mude? Eis a diferença entre viver pela fé e viver pela sorte. Hill dizia, a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. A Bíblia já dizia isso, apenas com outras palavras. Lembre-se de Marcos 11, 24. Portanto vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e terás. Essa é a base da visualização criativa e da lei da atração. Mas não como mágica, e sim como frequência de pensamento dirigida, algo que Hill ensinava o tempo todo. Hill defendia que você deve ver mentalmente o que quer, como se já fosse real, exatamente como a Bíblia instrui. Chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Esse é o maior segredo escondido. Você cria com a mente antes de tocar com as mãos. A fé bíblica é criativa, ativa, vibracional, e Napoleon Hill
entendeu isso quando falava da importância do desejo ardente, aliado à fé. Sem desejo, não há fogo interior. Sem fé, não há impulso. E sem ação, não há manifestação. Não é sobre rezar pedindo, é sobre criar com certeza. É por isso que Hill dizia: tudo começa com um desejo definido, sustentado por fé e reforçado por persistência. A Bíblia ensina o mesmo, mas poucos entendem. Quando você alinha seu desejo com a fé e age com coragem, você está operando no plano espiritual do Criador. A Bíblia chama isso de andar por fé, não por vista. Hill chamava de pensamento poderoso, aliado à ação. Você não precisa ser religioso, precisa ser consciente, porque fé verdadeira não depende de religião, mas de vibração mental. E é isso que os antigos mestres sabiam, inclusive Jesus. Esse poder já está dentro de você, mas precisa ser ativado. E o primeiro passo é ressignificar o que você entende por fé. Ela não é passiva, é criativa. E quando essa ficha cai, você para de esperar milagres e começa a criar milagres. A lei do pensamento e o mentalismo bíblico. Provérbios 23:7 diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Napoleon Hill baseou boa parte da filosofia de pense e enriqueça nessa premissa bíblica. Ele entendia que o homem é o reflexo do que pensa de si mesmo. A Bíblia está repleta de afirmações mentais poderosas, mas a maioria foi espiritualizada demais e descolada da realidade prática. Hill recolocou essas ideias no plano da ação e mostrou que pensar com intensidade e clareza molda o destino de qualquer pessoa. Você quer mudar sua vida? Mude seus pensamentos. Não é metáfora, é lei. A forma como você se vê internamente determina como o mundo vai te tratar externamente. É bíblico e é científico. A Bíblia afirma que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que temos o poder criador dentro de nós. Pensar com consciência é criar. Imaginar é gerar. Desejar com clareza é projetar o futuro. Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E a Bíblia já falava isso há milhares de anos. O que falta? Clareza, direção, disciplina mental. O mundo quer que você pense em problemas. Deus quer que você pense em possibilidades. A mente é o solo onde você planta sua realidade. Pensamentos de escassez geram miséria. Pensamentos de abundância, alinhados com ação, geram riqueza. Você não precisa ter dinheiro agora. Precisa pensar como quem o tem, porque o mundo externo é reflexo do mundo interno. E a Bíblia confirma: do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. A mente cria, o pensamento modela, o desejo direciona e a fé sustenta. Essa é a engenharia da criação segundo Hill. Não pense pequeno. Isso é uma ofensa à sua criação divina. A Bíblia afirma: tudo é possível ao que crê. E Hill completava: a limitação só existe na mente que aceita a derrota. Você está derrotado? Ou apenas foi treinado a pensar assim? Porque se mudar a forma de pensar, você muda a forma de existir. É automático, é espiritual, é mental. Você não foi feito para viver limitado, foi feito para dominar. Você tem o poder de governar sua mente e, por consequência, seu destino. Agora é com você. Continue ouvindo essas verdades ocultas. Vamos revelar a fórmula exata que Hill usava para transformar fé em riqueza, com base em outro versículo bíblico pouco explorado. O poder do desejo e a lei da ação. Tiago 2:17, Mateus 7:7. Tiago 2:17 é direto. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Napoleon Hill fez desse versículo um dos pilares da sua filosofia. Ter fé sem agir é como acender uma vela e esconder debaixo da cama. A luz existe, mas nunca vai iluminar. Hill ensinava: a fé deve ser sustentada por ação persistente. Isso significa que orar e mentalizar são apenas o primeiro passo. A transformação começa quando você move o corpo, a mente e o espírito na direção do que acredita.
É aqui que entra Mateus 7:7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Perceba, não diz apenas peça, diz busque e bata. Existe uma sequência: intenção, movimento e insistência. Hill traduziu isso em um processo: desejo ardente, fé inabalável, plano definido e ação contínua. O sucesso, segundo ele, não é um presente divino aleatório, é uma resposta previsível a uma mente alinhada com o propósito e o trabalho. Esse é o erro de quem só ora e espera. Deus não é um garçom cósmico, ele é um arquiteto que nos deu ferramentas para construir. E Hill sabia que o verdadeiro segredo é transformar oração em estratégia. A fé precisa de corpo. A Bíblia deixa claro que sem obras, ela está morta. E Hill reforçava: sem ação, até a melhor ideia apodrece. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se não sair da inércia, continuará pobre, mental, espiritual e financeiramente. O desejo ardente é o combustível, a ação é o volante, e a fé é o GPS. Esse é o triângulo sagrado da realização. A Bíblia sempre ensinou isso, mas Hill decodificou para o mundo moderno. A fé que transforma é ousada. Ela se move mesmo com incertezas. Ela bate na porta até que alguém atenda. Ela não aceita o não como resposta. Ela constrói outra entrada. Quem tem fé verdadeira não se paralisa, lidera, não se esconde, se apresenta, não se conforma, transforma. E Hill entendeu que a maior oração que existe é a ação consciente. A Bíblia diz: o homem colhe o que planta. Hill dizia: você colhe o que semeia em sua mente. Percebe? É o mesmo princípio. É lei, não é teoria, é física espiritual. Seu futuro está sendo desenhado pelas sementes que você planta hoje. Pensamentos, ações, hábitos. A prosperidade não vem do céu, ela nasce do chão da sua consciência. O que falta não é Deus, não é sorte, é entendimento. E é por isso que poucos prosperam, porque confundem fé com espera. E Hill mostrou o contrário. Fé é movimento alinhado com intenção divina. O código secreto da Bíblia estava na sua cara. Agora você entende. A Bíblia não está em conflito com a prosperidade. Ela é o manual da prosperidade. Mas é preciso saber ler com os olhos certos. Napoleon Hill enxergou isso antes da maioria. Os versículos que você ouviu aqui não são apenas frases bonitas. São códigos espirituais que, quando aplicados, mudam sua frequência mental, sua postura diante da vida e seu destino. A religião tradicional te ensinou a esperar, mas o espírito da Bíblia manda você criar. Hill resgatou esse espírito e mostrou que o céu começa na mente e desce à realidade pela ação. Você não foi feito para viver limitado, endividado, ansioso e frustrado. Você foi feito para reinar. Hill dizia: você é o mestre do seu destino. Enquanto você não alinhar seus pensamentos com fé, seu desejo com coragem e sua oração com ação, continuará pedindo o que já é seu por direito. O poder está aí dentro, falta ativar. A fé sem ação é inerte, o pensamento sem direção é caos, e a Bíblia sem consciência vira apenas religião. Mas quando tudo isso se une, pensamento, fé, ação e propósito, nasce o milagre. Você não precisa de mais um milagre. Você precisa se tornar o milagre. Hill ensinava que tudo o que precisamos está dentro de nós. Esse é o segredo que o sistema não quer que você saiba. A Bíblia é uma ferramenta de empoderamento mental e espiritual. Não para te controlar, mas para te libertar. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem tocou você, é porque algo dentro de você já sabia. Agora é hora de lembrar quem você é e começar a pensar, crer e agir como quem já venceu. Porque quando você aplica esses versículos com consciência, você ativa o código que transforma fé em riqueza, pensamento em poder e espírito em realização. Comente aí embaixo qual foi o seu maior insight neste vídeo e até o próximo. Siga Napoleon Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.